No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o efeito bola de neve aí nos seus fundos imobiliários da forma correta. Eu tenho certeza que você já deve ter visto por aí como fazer o efeito bola de neve, só que hoje eu vou te mostrar o jeito certo e vou te provar que na maioria das vezes aí o que está sendo mostrado de conteúdo na internet ou redes sociais é uma forma errada de se olhar. Fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como fazer esse efeito a seu favor. Se você já é daqui da casa, já curte o vídeo, já deixa o seu comentário ali embaixo, depois no final o que você achou para fortalecer aqui o nosso time. Agora, se você é novo, nova por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui a gente traz conteúdos de fundos imobiliários, de ações, toda semana por aqui. E se você gostar desse conteúdo, também já se inscreva, deixa o like, que isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas, trazer mais informações boas para as pessoas. Então, bora pro vídeo, sem enrolação. Bom, o que é esse efeito bola de neve, então, que muita gente fala? Eu vou dar um exemplo prático para você entender aqui. Vamos se dizer que a gente comprou o fundo imobiliário BBCC11. E esse fundo imobiliário, hoje, ele está pagando em torno de R$1 por cota. Só que hoje ele custa R$100. Então, se você comprar uma cota desse fundo, no próximo mês você vai receber R$1. Se você comprar 10 cotas desse fundo, você vai receber 10. E para você receber R$100 desse fundo, você precisaria ter 100 cotas. Então, com 100 cotas, nesse exemplo do BBCC11, você receberia R$100 de dividendos e já conseguiria comprar uma cota sozinha já no próximo mês. Então, esse seria o efeito bola de neve. E com esse efeito bola de neve, com R$100 recebendo todos os meses, você sempre conseguiria comprar as cotas do BBCC11 para sempre. Não, isso está errado. Eu vou te mostrar por quê. O que é mostrado é que você conseguiria ali, talvez, pagar sua conta de luz, sua conta de água, sua internet. Só que, na verdade, se você não entender o contexto dos fundos imobiliários, como que funcionam os fundos imobiliários, você, nesse meio do caminho, você pode se frustrar e desanimar nesse investimento, porque não funciona dessa forma. Porque aqui a gente está falando de renda variável. Você não vai ter a certeza de sempre receber esse mesmo dividendo. Eu vou te mostrar e te provar isso agora. Então eu vou dar um exemplo aqui de um fundo de papel KNCR11. Ele é um fundo de papel indexado ali, a carteira dele de CRIs, dívidas do setor imobiliário, são indexadas ao CDI. E o que isso reflete? Reflete que conforme a taxa Selic, a taxa ali que acompanha, né, que é o CDI, acompanha a Selic, ela cai e ela sobe, ela reflete nos dividendos do KNCR11. Então eu vou dar um exemplo muito prático aqui para você entender de forma bem simples. O último dividendo do KNCR11, para você entender, é de R$1,10, tá? Desse último mês 9 que passou. E o preço do KNCR11 está em torno de R$101, certo? Então, se a gente tem o preço dele a R$101, 100 cotas recebendo R$1,10, a gente teria lá R$110 e já conseguiria comprar, né, uma cota do KNCR11. O que eu vou te mostrar é uma simulação. Tudo isso que a gente está falando, quando a gente fala dessa bola de neve, a gente está se referindo ao passado. Como a gente falou ali no início do vídeo, não é garantia que a renda vai sempre se manter para cima ou vai se manter estável. Então, não existe na renda variável garantia de rentabilidade, não existe isso. A gente está falando de fundos imobiliários, pode ocorrer vários fatores que possam prejudicar esse rendimento e é isso que eu vou te mostrar agora. Eu fiz uma simulação aqui no Investidor 10, a gente comprando 100 cotas do KNCR11, certo? Que daria ali a nossa bola de neve, só que isso lá em 2021. E eu vou te mostrar, ó, comprando 100 cotas, certo? Do KNCR11 e olha só o gráfico dos dividendos para você poder entender. A gente comprou lá em novembro a 100 cotas. Vamos dizer que a gente manteve até hoje. Olha quanto que a gente recebeu de dividendos lá em novembro de 2021. R$56. Aí você fala, pô, Gu, mas em 2021, lá em dezembro, as cotas não eram R$101, R$100 como é hoje. Você tá correto, eu vou te mostrar quanto que eram as cotas lá em dezembro de 2021, lá em novembro de 2021. Vamos ver. Se a gente pegar aqui o gráfico dele, né, hoje ele tá custando a faixa de 101,15, né? Se a gente pegar o gráfico dele aqui, novembro de 2021, vamos rodando aqui, ó, entre 76, né, 76, 75, ó, 75 e 76, certo? 77, 75 e 77, certo? Então, R$77 a cota. Só que a gente recebeu de dividendo quanto? R$56. Então, com 100 cotas nesse momento, a gente não conseguiria comprar mais uma cota. Em dezembro, recebemos 65. A mesma situação. Se a gente olhar em dezembro, quanto que fechou em dezembro? Vamos olhar quanto que fechou em dezembro aqui?
de 2021? 79, 80, ó. 80, 78, 79, 79, 80. Entre 78 e 79. A gente também não conseguiria comprar mais uma cota. Janeiro, e assim por diante. O que eu quero te mostrar? Que não necessariamente a renda dos fundos imobiliários, né, os dividendos dos fundos imobiliários vão se manter constante. Não é regra isso não existe. Aí você pega um investidor que está começando, o cara começa a se motivar nesse efeito bola de neve, coloca uma meta ali, começa a comprar o fundo imobiliário e daqui a um tempo, infelizmente, dependendo do ciclo econômico, ele não vai conseguir receber os dividendos que ele esperava e isso é muito ruim, é muito constrangedor para o cara que está começando a investir perceber isso. E por que em novembro ele pagou R$56? Vamos entender? Isso que é importante como investidor, você como investidor, você como investidora, fazer esse dever de casa. O KNCR, como a gente falou, ele é indexado ao CDI, ele é um fundo de papel indexado ao CDI. Vamos ver quanto que estava a nossa taxa Selic lá em novembro de 2021, vamos dar uma olhada lá no site do Banco Central? Então, olhando aqui o site do Banco Central, a gente percebe o seguinte, olha só quanto que estava a nossa taxa Selic ali no mês 12, né? Mês 10, outubro de 2021, mês 12 de 2021. 9,25%. Então, com 9,25%, o KNCR11 entregou pra gente os R$56. Em dezembro, ele entregou 65. Em janeiro de 2022, ele entregou 82. Por quê? Porque a nossa taxa Selic começou a subir, ó. Dezembro de 2021, 9,25. Fevereiro de 2022, 10,75. E assim ela foi subindo e com isso os dividendos do KNCR11 também foi subindo. Olha lá, abril pagou R$100, maio 97, junho R$108. Então, com isso, você consegue entender que os dividendos, eles não vão sempre crescer ou vão sempre se manter padrão. Tudo vai depender do indexador do fundo, a carteira do fundo. Tudo isso tem relação e é muito importante você entender isso para você não se frustrar. Aqui é renda variável. Os dividendos, eles vão oscilar e você precisa entender essa mecânica, senão você vai acabar saindo dos fundos imobiliários antes do momento certo, você vai vender com prejuízo, você vai falar que não serve esse investimento para você. Então é importante você entender essa mecânica. E nos outros segmentos é a mesma coisa. Fundo de tijolo é a mesma coisa. Você pode ter em fundo de tijolo, por exemplo, ele vem pagando os dividendos de forma coerente ali todos os meses, é um pouquinho mais previsível, né? Não tem tanta variação dependendo de cada fundo, né? Mas eles também podem oscilar. Se tiver uma vacância, se algum inquilino sair, se tiver algum problema com algum imóvel, isso pode acontecer e nesse cálculo da bola de neve isso não está sendo considerável. Então a bola de neve ela não funciona da forma como todo mundo diz. Você precisa entender que os dividendos eles não são para sempre o mesmo valor ou eles sempre vão crescer ou se manter. Eles podem também ter queda, pode ter variação, porque isso aqui é renda variável. Bom, então como que é a forma correta da gente fazer esse efeito bola de neve? Eu vou te explicar agora. Quando a gente fala do efeito bola de neve, você pensa em comprar um ativo, né, até você alcançar a quantidade de cotas suficiente para você comprar uma cota desse ativo, como a gente falou. Qual que é o grande problema aqui? Quando você faz esse processo, você vai estar sempre só direcionando para um ativo, para um ativo, para um ativo, para um ativo. E a gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que pensar a carteira num todo. Então, você tem a sua composição de carteira, como eu estou mostrando nesse gráfico aqui, e vamos dizer que os dividendos do mês dessa sua carteira aqui, você recebeu o valor que é suficiente para comprar uma cota de algum desses. Então você vai olhar no geral da sua carteira e esses dividendos você vai olhar o que você vai conseguir comprar. Então esse mês você conseguiu comprar esse fundo aqui, legal. Próximo mês, pô, agora eu consigo comprar esse outro fundo aqui. Perceba que você não está olhando somente o ativo, você está olhando a sua composição toda. Você vai pegar os seus dividendos todos ali que você recebeu e vai olhar qual ativo você pode comprar. Conseguiu comprar esse ativo no próximo mês? Conseguiu comprar outro ativo? Compra outro ativo. E vai equilibrando a sua carteira dessa forma. Com isso, você não vai direcionar um recurso somente para um ativo e você vai diminuir o risco da sua carteira de forma inteligente. Pensar somente na bola de neve em um ativo, olhar somente um ativo, não faz sentido. Você precisa olhar a sua composição de carteira toda e fazendo essa diversificação com esse dividendo. Essa é a forma correta de você fazer a bola de neve aí a seu favor, de forma que você cresça o seu patrimônio, cresça os seus dividendos no longo prazo. Então agora que você já entendeu como funciona a bola de neve de forma correta, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente traz conteúdos aqui toda semana sobre investimentos, fundos imobiliários, ações. Não esquece de deixar o like, isso fortalece demais aqui a gente alcançar mais pessoas, trazer esse conteúdo, que é um conteúdo muito importante para novos investidores. Eu espero você no próximo vídeo, tamo junto!